Na aula de hoje, estudaremos sobre retas e círculos. Convido vocês a abrirem o livro na página 162 e nós vamos acompanhar a explicação do livro. Na semana passada, nós já estudamos sobre a diferença entre círculo e circunferência. O círculo é o contorno mais o preenchimento, é uma figura plana, e a circunferência é apenas o contorno, como se nós estivéssemos considerando o perímetro de uma circunferência, ou de um círculo. Acompanhando aí no livro a explicação sobre retas e círculos, nós temos o seguinte: dada uma reta e um círculo no plano, eles podem estar nas seguintes posições. Primeiro, a reta R não toca o círculo. Nesse caso, dizemos que R é exterior ao círculo. Então, olha para mim. Quando eu tenho uma circunferência e tenho uma reta próxima a ela, e a circunferência não encontra com a reta, nós dizemos que a reta é exterior ao círculo, certo? Agora, olha a segunda situação. Leia aí no seu livro, na página 162. A reta R corta o círculo em mais de um ponto. Nesse caso, dizemos que R é secante ao círculo nos pontos A e B. Então, eu tenho aqui a circunferência. Quando eu tenho uma reta que corta esse círculo, essa circunferência, em dois pontos, ó, tá aqui os dois pontos. Posso chamar um de A, o outro de B. Quando essa reta corta em dois pontos o círculo, nós chamamos de reta secante. Então, aqui era a reta exterior, porque não encontra com o círculo. E aqui a reta é chamada de secante, porque ela toca o círculo em mais de um ponto. E a terceira situação que está aí no seu livro, olha. A reta R toca o círculo em um único ponto. Nesse caso, dizemos que R é tangência ao ponto. Chamamos o ponto P, onde R toca o círculo, de ponto de tangência. Então, olha para cá. Eu tenho um círculo e tenho uma reta que encosta nesse círculo em um ponto. Esse pontinho que eu chamei de P, ele é chamado de ponto de tangência. É onde a reta encontra o círculo. E aqui, qual é o nome que eu tenho dessa reta quando ela encosta no círculo em um ponto? A reta é tangente ao círculo. Sobre reta exterior, reta secante, reta tangente, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês entenderam? Então vamos continuar. Ainda em seu livro, agora na página 162, neste retângulo que está em destaque, o retângulo bege, nós lemos assim: tanto a reta tangente quanto a secante tocam o círculo. No entanto, uma reta secante o toca em mais de um ponto, enquanto uma tangente toca somente um ponto. Então, olha, a exterior é fácil, ela não encosta no círculo. Qual que é a diferença da secante para a tangente? A tangente encontra o círculo em apenas um ponto, por isso ela tem um ponto de tangência. E a secante, ela toca o círculo em mais de um ponto. Entenderam essa diferença? Então, voltemos à explicação. Veremos outras propriedades das retas tangentes nas situações a seguir. Situação 1. Na figura ao lado, o ponto O é o centro do círculo e P o ponto de tangência. O ângulo que a linha verde faz com o S, ligando O a P, é de exatamente 90 graus. Já as linhas tracejadas fazem com o S um ângulo agudo. Nesse caso, a distância do ponto O ao ponto P é igual ao raio do círculo. Então, eu vou apagar aqui para explicar essa parte para vocês. Olhem só. Nessa parte da situação 1, está falando o seguinte: eu tenho aqui um círculo, aqui está o centro, e aqui eu tenho uma reta tangente, certo? Quando eu levo o raio perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a reta tangente, a distância de O até P é a medida do raio.
Foi isso que foi dito aí neste parágrafo que nós acabamos de ler, tá certo? Agora, vamos ler a situação 2. Na situação 2, nós temos o seguinte, olha. Considere um ponto P externo ao círculo. Traçamos duas linhas partindo de P, ambas tangentes ao círculo, uma no ponto A e outra no ponto B. A medida tanto do segmento ligando O a A, quanto do segmento ligando O a B é igual ao raio do círculo. Então, olha para mim, vou fazer essa explicação aqui para vocês. Eu tenho aqui o meu círculo, eu tenho um ponto externo, que ele chamou de P. Aí, o que acontece? Eu tenho uma reta tangente de P até a circunferência e tenho outra aqui do lado esquerdo, olha, também tangente à circunferência, tá? Ó, elas se encontram aqui. Quando eu ligo o centro da circunferência a este ponto de tangência dessas duas retas, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, que são os pontos de tangência dessas duas retas, eu tenho aqui a medida do raio, ó, eu tenho raio aqui e tenho raio aqui também. Chamei de ponto O, sendo que aqui, olha, eu divido em dois triângulos iguais, tanto da direita quanto da esquerda. Então, volte aí no seu livro. Vamos terminar de ler a explicação? Vou ler novamente a explicação da situação 2. Observe. Considere um ponto P externo ao círculo. Traçamos duas linhas partindo de P, ambas tangentes ao círculo, uma no ponto A e outra no ponto B. A medida tanto do segmento ligando O a A, quanto do segmento ligando O a B, é igual ao raio do círculo, que foi o que nós acabamos de ver neste desenho. Dobrando a figura ao longo da linha pontilhada, então tá vendo essa linha aqui no meio? Se eu dobrar a figura, olha o que acontece. Podemos notar que a linha verde se encaixa perfeitamente na vermelha, pois o comprimento da linha vermelha é igual ao comprimento da linha verde. Então, ó, essa linha tem o mesmo tamanho dessa, se eu dobrar o meio, serão dois triângulos idênticos, tá certo? Olha, essa é a explicação do conteúdo de hoje, retas e círculos. O que eu preciso guardar? Primeira informação, o que é reta exterior? É uma reta que está fora do círculo e não se encontra com ele. Reta secante é uma reta que cruza o círculo em mais de um ponto. Então, tem mais de um ponto comum entre a reta e o círculo. E a reta tangente tem um ponto de tangência, encosta no círculo em apenas um ponto.